Romanos 8, 28, irmãos, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo e peço que o Senhor fale em cada coração, conforme a sua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Todas as coisas, você já parou para pensar quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque a Bíblia está dizendo todas as coisas, e quando diz todas as coisas, está falando de tudo, seja uma situação ruim, não só uma situação boa. E não significa que Deus provoque uma situação ruim para nos abençoar, mas significa que mesmo em uma situação ruim, quando acontece na nossa vida, se nós amamos verdadeiramente a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito, porque essas são as duas chaves desse versículo, então todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Ainda que nós não estejamos vendo isso aos nossos olhos. Só que tem duas coisas para que todas as coisas contribuam, cooperem para o nosso bem, para o bem, nós precisamos verdadeiramente amar a Deus e sermos pessoas que fomos chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o propósito de Deus e não nosso. Amém? E para entender esse versículo melhor, você tem que voltar lá no versículo 18, na sua mesma página aí no versículo 18, acredito na mesma página, na minha Bíblia assim, porque está falando dos sofrimentos que nós passamos no presente e sobre a glória futura. E no versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo, palavras do apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está falando que um sofrimento que nós estamos passando não pode ser comparado com a glória futura. Então, quando lá embaixo no versículo 28 vai falar, sabemos que todas as coisas, quando você estuda tudo ali, você vai entender que Paulo está falando que mesmo passando pela dificuldade, mesmo passando por qualquer problema, seja a situação que vier na nossa vida, se nós fomos chamados por Deus, se nós vivemos para o propósito de Deus, se nós amamos verdadeiramente a Deus, irmãos, Deus é poderoso para que tudo ainda se coopere para o nosso bem. Aqui, irmãos, no versículo 28 está dizendo que quando Deus chama alguém para servir Ele, e essa pessoa aceita o chamado de Deus, e essa pessoa ama a Deus, você nunca vai estar só. Talvez as pessoas físicas não estejam com você, te abandonem, mas Deus não. Se você ama a Deus e foi chamado segundo o propósito de Deus, e essa é a chave, Deus está cuidando de você. A luta vai vir? Vai, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. A dificuldade vai vir? Vai. Jesus, porém, Ele também disse, mas tem de bom ânimo. Ele não disse para ficar desanimado. Ele não disse para entrarmos na depressão. Ele não disse para nos afundarmos na tristeza. Irmãos, eu sei que a tristeza vem na vida de todo mundo, mas nós, como filhos de Deus, como pessoas que amamos a Deus, e quem ama a Deus precisa estar preparado para amar a Deus acima de todas as coisas, porque é isso que a Bíblia ensina. Você vai sim haver momento que você vai estar triste, mas vai ser passageiro. O verdadeiro cristão, o autêntico cristão, o cristão que ama verdadeiramente a Deus, ele consegue, não por ele mesmo, mas pelo Espírito Santo de Deus que está na vida dele,
ele supera a tristeza. Ele passa por tristeza, por dificuldade, mas a presença de Deus na vida da pessoa faz com que a pessoa consiga superar. Ela não mergulha no problema, ela não sucumbe com o problema. Então nós precisamos estar atentos, nós que servimos a Deus, porque se você ama a Deus verdadeiramente, e aí está amar a Deus, que é o mandamento, acima de todas, sobre todas as coisas. Eu amo a Deus, mas sobre todas as coisas? Você ama a Deus mais que sua esposa? Você ama a Deus mais do que seus filhos? Você ama a Deus mais do que o seu dinheiro? Você ama a Deus mais do que a sua casa? Você ama a Deus mais do que qualquer coisa nesse mundo? É desse amor que a Bíblia está falando. Porque o que faz alguém sentir qualquer tristeza, seja ela qual for, eu acredito que é a falta de algo. Falta de um amor não preenchido, alguma coisa. Mas quando a pessoa é suprida, irmãos, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e ela ama a Deus sobre todas as coisas, ela sim se entristece. Porque até Jesus chorou quando Lázaro morreu. Não é disso que eu estou falando, isso é sentimento. O ser humano tem sentimento. Se a pessoa não for um psicopata, um sociopata, ela tem sentimento. E o sentimento não está relacionado ao chorar. É uma das expressões do sentimento. Mas o se compadecer de alguém, isso é sentimento. Você vê alguém triste por uma situação e você vai e ora por ela, ô Senhor, abençoa essa pessoa, você está tendo um sentimento. Você pode não estar chorando como ela está, mas você está sentindo. Mas você ama a Deus sobre todas as coisas. Então aquilo é momentâneo na sua vida. Você vai conseguir vencer, você vai conseguir passar. Ontem eu estava fazendo um velório à tarde, e eu disse lá para os familiares, que com certeza, nenhum de nós queremos que o ente querido nosso parta. Da mesma forma que nenhum de nós queremos vê-lo sofrendo. São duas formas de expressar sentimento. E tem coisa que a gente não entende mesmo. Tem coisa que vai nos fazer chorar. Tem coisa que a gente vai se entristecer. Irmãos, digo para vocês, talvez se vocês entrassem nos hospitais, o tanto de vezes que eu já entrei para orar por pessoas, e o tanto de pessoa que eu já vi no leito de morte, a gente para um pouquinho mais para pensar, sabe? A gente para falar, Senhor, o dinheiro realmente não vale nada. Talvez se vocês já tivessem feito tantos velórios quanto eu já fiz, ou acompanhado pessoas, a gente para, é o momento que a gente vê que a gente tem que desfrutar da vida, viver da melhor forma, mas a gente pensa, o que nos prende? Aonde está a nossa alegria? O que vai fazer uma pessoa estar presa numa depressão, numa droga, em alguma coisa que for que esteja destruindo esta pessoa? É a falta de dinheiro, é a falta de uma casa, é a falta de uma riqueza, eu não sei como chamar. Eu achei até interessante porque apareceu lá no vídeo do Facebook, mas eu não sei como chamar a mulher. Ela é tipo de uma dessas pessoas, essas pessoas que são videntes, né? Vidente que chama, taróloga, essas coisas aí. Mas enfim, ela é famosa na mídia. E de repente eu estava passando uns vídeos, né, no Facebook, vendo, e apareceu um vídeo. De repente essa mulher falou algo no início do vídeo, eu achei interessante o que a fala, né? Ela não estava falando de nada do problema, ela disse algo interessante. Eu até vi que um pastor aqui de Rio Claro citou isso na internet. Mas foi uma mulher que disse isso. Ela disse assim: qualquer um de nós, se eu dissesse para você que vou te dar R$1 milhão ou 10 milhões de reais. Ela é sensitiva, né? Vou te dar lá R$1 milhão ou 10 milhões de reais, uma fortuna. Com certeza todo mundo ia querer, né?
Se chegasse um bilionário, você quer 10 milhões de reais? Todo mundo fala, claro. Mas se ele dissesse assim, só que tem um porém. E o porém é o seguinte, você não vai acordar no dia seguinte. Você ia querer? É interessante, né? Aí vem a meditação. O dinheiro vale mais do que a vida? Interessante, é de se pensar, né? É de se pensar, né? Salomão já tinha ensinado que se nós não tivermos Deus no nosso coração, a gente vai correr atrás do vento. A gente vai correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, mas daqueles que amam a Deus. Não adianta eu chegar diante de Deus, Senhor, mas aconteceu isso na minha vida, vai ter algo de bom nisso? A questão é, você ama mesmo a Deus? Porque se você ama, a tua vida está confiada nas mãos dEle, a tua dependência está nas mãos dEle, o teu cuidado está nas mãos dEle. Pastor, mas eu considero que eu amo a Deus. Talvez do seu jeito. Né? Porque o amor é algo que vai além. O amor, a Bíblia diz que ele lança fora todo medo. Eu não estou dizendo que você não ama. Talvez você até diz, eu amo. Mas se tem medo aí no teu coração em alguma área, você ainda não está no perfeito amor de Deus. Porque ele diz que esse amor, ele lança fora todo medo. Irmãos, o cristão não pode viver por medo. Eu sei que tem coisa, vamos dizer aí, vamos chamar de medo comum. O cristão, ele tem que viver na dependência de Deus e pronto. Você não pode fazer algo por medo, você tem que viver pela fé. Tem como? Primeira vez que eu entrei no avião, eu já andei de avião algumas vezes, e um dia eu ouvi um missionário, pastor, dizendo assim, que você está no avião, não adianta você estar com medo, porque se acontecer qualquer coisa, quem te guarda é Deus ou não, e pronto. Então você ora, você entrega, mas você não pode estar lá, oh, meu Deus do céu, 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 meu Deus do céu. Não vai adiantar nada. Se você já está lá, descansa o teu coração e pronto. A questão, irmãos, é que a gente não deve viver né? A gente tem que viver por fé, não por vista. Sabe? Tem pessoa que tudo que ela vai fazer, ela faz com medo. E eu não estou falando de cautela. Cautela é você ter um propósito e você coloca diante de Deus, você ora, você planeja, você observa as estratégias, você faz os planos, ainda que os planos sejam do coração do homem, a resposta seja de Deus, mas Deus não falou que a gente não tenha que fazer plano. Cautela é sim planejar, falando, Senhor, estou planejando, mas está em tuas mãos. Agora, o que você não pode, é você já vai fazer alguma coisa com medo. Você já vai começar um propósito com a palavra negativa. Isso não dá certo. As pessoas já começam dizendo, isso não dá certo. Você já está com medo. E Deus não opera no medo das pessoas, Ele opera na fé. Mas e se acontecer alguma coisa ruim? Aí está a questão. Você ama a Deus acima de todas as coisas? Porque se você ama, se nós amamos, vamos ficar tristes, vamos chorar, como Jesus chorou ali diante do sepulcro de Lázaro. Vamos muitas vezes falar, ô Senhor, está difícil. Só que nós vamos lembrar que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, que existe uma glória futura preparada para todos aqueles que o amam e que é maior do que tudo nessa terra. E aí quando o Senhor encontra essa fé no nosso coração, isso aqui se cumpre. Todas as coisas cooperam. Então Deus, eu falo para as pessoas, irmãos, principalmente na vida do justo, Deus não é o provocador do mal na vida do justo. Ah, mas ele não permitiu lá com Jó? Permitiu, mas foi o diabo que foi causar a contenda. Foi o diabo que chegou lá. Mas ele sabia quem era Jó.
Por isso ele diz depois, nós somos ensinados no Novo Testamento, que não virá tentação sobre nós que não seja humana, que não possamos suportar. E quando não suportamos, a culpa não é de Deus, somos nós que estamos fraquejando na fé. Quando algumas coisas acontecem, a culpa não é de Deus, somos nós que não estamos tendo fé suficiente, amando a Deus suficiente. É a realidade, irmãos. Porque as coisas acontecem. Seria bom, né, se todo mundo falar: pastor, amanhã eu tenho conta para pagar, e a conta está zerada. Todo mundo passa por dificuldade, irmão. Ah, pastor, mas eu estou passando por um problema de enfermidade. Será que Deus vai me curar? E se Deus não curar? Será que Deus tem propósito nisso? Por isso que tem cristão que fala assim: Deus tem propósito em todas as coisas. Nós precisamos entender isso daqui. Deus ter propósito não significa que Deus está causando mal. Porque a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. A Bíblia diz, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz que os pensamentos que o Senhor tem sobre nós são de paz. Está lá em Jeremias. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Mas a luta vem, porque nós sabemos que tem um adversário. Ah, mas por que Deus permite? Aí é outra pergunta que a gente quer enquadrar Deus. Eu não sei porque Ele permite algumas coisas. Eu sei que Ele nos ensina que todo aquele que é provado também é aprovado. Eu sei que Ele nos ensina que se nós permanecermos firmes na fé, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu sei que Ele nos ensina que para Deus nada é impossível, independente do problema da situação. Então, irmãos, todas as coisas, Paulo está dizendo, e sabemos, e sabemos, e sabemos. Era algo que não era só ele que tinha essa experiência. As pessoas com quem ele estava conversando tinham essa experiência. Ora, o apóstolo Paulo é aquele que era apedrejado, foi apedrejado tantas vezes. É aquele que era perseguido, foi perseguido tantas vezes. É o mesmo que diz que ele vai dizer um pouco depois aqui no mesmo capítulo, ó, lá no versículo 36, por amor de ti, somos entregue à morte todos os dias. Que negócio é esse, né? Como que o homem está falando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e ele está dizendo, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Um pouco antes, no versículo 35, ele diz, mas quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Quem escreveu que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? O apóstolo Paulo já tinha passado por tudo quanto é luta que você imaginar. Mas ele sabia de algo que nós hoje sabemos, mas muitas vezes não experimentamos. E ele vai dizer um pouco abaixo no versículo 37 assim, né? Em todas essas coisas, olha como é maravilhoso. Em todas essas coisas, seja lá o que você estiver passando, ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha, irmãos, a palavra que Paulo está dando aqui é poderosa, se a gente deixasse ela entrar no nosso coração. Ele diz, porque estou certo, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Então, irmãos, a questão não é eu saber o que você está passando. Eu posso até saber. Você pode contar, você pode compartilhar comigo. Mas a questão é eu conseguir entender que você ama a Deus sobre todas as coisas. Porque a Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos não estar entendendo e podemos não entender algumas coisas que nos acontecem em alguns momentos da nossa vida, mas nós precisamos ter essa fé de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, de que Deus é poderoso para, no meio do deserto, Ele trazer manancial de águas vivas, de que Deus é poderoso para fazer sair água da rocha, de que Deus é poderoso para tornar a água amarga em água doce. Deus é poderoso, a Bíblia diz, irmãos, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, amém? Esse é o Deus que nós cremos, e essa é a fé que deve estar em nosso coração, amém, amados irmãos? Essa foi a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração.